Espero que vocês estejam todos bem, como sempre. E vamos dar continuidade hoje à matéria, encerrando ela, tá? A gente está já na última unidade do livro do primeiro bimestre e a gente vai encerrar a matéria hoje, tá? A última unidade do livro de vocês fala sobre as sociedades africanas, tá? Deixa eu até ver se eu pego ele aqui para poder mostrar para vocês. Cadê ele? Cadê o livro de hoje? Ué, tá aqui. Tá? A última unidade do livro de vocês fala sobre sociedades africanas e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Antes de a gente conseguir falar propriamente sobre as sociedades da África, é importante a gente entender o seguinte, gente. Olha só. Existe uma coisa que às vezes acontece com muita gente no Brasil, que é um problema para entender a África, tá? Que é imaginar que a África é uma cultura só, é um povo só, tá? É o povo africano, tá? A África não é isso, tá? A África é um continente, e é um continente colossal, tá? É um grande continente. Se a gente pegar aqui, eu vou até abrir aqui um mapa mundi pra gente ver, rapidinho, a gente vai ver que a África é um continente gigantesco, tá? Deixa eu só abrir aqui pra gente ver e eu vou mostrar pra vocês. Mapa mundial, bababá. Olha só. Caraca. Abri um mapinha minúsculo aqui. A África é tudo isso daqui, ó. Isso daqui tudo é África, tá? A África é um continente gigantesco, pra vocês verem. Ela é sozinha boa parte das Américas, tá? Bom, quando a gente fala então de África, é importante a gente entender que a gente está falando de uma série de culturas, de muitos países, de muitos povos diferentes ali, tá? Isso não é tão difícil da gente imaginar, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, na Europa, a gente normalmente pensa numa variedade cultural muito grande. Por exemplo, quando a gente pensa, eu estou dando esses exemplos aqui no grupo, no arquivo de vocês. Quando a gente pensa, mesmo em países próximos europeus, a gente sabe que eles são países diferentes, que são povos diferentes, com culturas diferentes, mesmo que eles sejam muito parecidos. Por exemplo, se a gente pensar na França e na Alemanha, são duas culturas completamente diferentes, tá? Uma é uma cultura completamente nórdica, assim, a Alemanha é conhecida pelos seus engenheiros, é conhecida pela sua objetividade, ela é conhecida por suas grandes obras ali industriais, né? Vamos colocar assim. A França, ela é conhecida por ser um país romântico, por ser um país de uma vasta gastronomia, por ser um país de de perfumes, por ser um país artístico, né? Então, por mais que exista, obviamente, arte na Alemanha e exista objetividade na França, a gente percebe que a imagem cultural dos países, elas são distintas, tá? Mesmo em países próximos, eles fazem fronteira um com o outro, elas são bem distintas. Isso porque dentro de um continente, várias nações existem e as culturas se desenvolvem de maneira diferente. Essa distinção, ela aumenta muito quando a gente vai pensar em países que estão distantes. Então, se a gente pensar, por exemplo, em Portugal e Hungria, ou então em Portugal e Rússia, né? A diferença cultural é muito grande, tá? Se a gente pensar, por exemplo, na Polônia e na Espanha, né? É muito diferente, tá? Isso não é tão difícil da gente entender. A mesma coisa ocorre se a gente pensar na Ásia, tá? Se a gente pensar na Ásia, a gente vai pensar, por exemplo, a diferença cultural entre a Índia e o Japão é enorme, tá? A diferença geográfica, cultural, até estética, né, étnica entre os países é muito diferente, tá? Na África não é diferente. Na África, quando a gente pensa nela, a gente tem que lembrar que ela é um continente gigantesco e que existem várias culturas nelas, tá? Bom, quando a gente está falando então de África, outra coisa interessante a gente dizer. Quando a gente fala de América, a gente sabe que a América é dividida em três, não é? É dividida, obviamente, no mapa em três. Quais são as Américas? Né? América do Sul, América Central e América do Norte. É tudo um grande continente com seus subcontinentes ali no meio, tá? A África a gente também consegue fazer isso. A África normalmente ela é dividida, né, entre a África saariana e subsaariana. A África saariana é tudo aquilo que está acima do deserto de Saara e a África subsaariana, tudo que está abaixo, tá? A África saariana, ela é muito importante na antiguidade, por exemplo, nas suas relações de comércio e nas suas relações culturais com a Europa e com a Ásia, tá?
quando a gente for ver, por exemplo, a ligação do Egito com Roma, a ligação do Egito com a Grécia, isso tudo é muito importante, tá? E existe um intercâmbio cultural muito grande ali. A África subsaariana, por outro lado, se a gente for ver a costa dela, tá? A costa oriental dela, é uma África que também vai ter relações com a Europa, enquanto o outro lado, né, a costa ocidental dela, vai ser menos explorada, vai ter menos relações com os velhos continentes ali da Europa e da Ásia, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui também o mapinha da África saariana e subsaariana. A saariana está aqui marcado em cinza, subsaariana está marcado em laranja, sendo que algumas vezes a divisão da saariana vai passar aqui no meio de algum desses países também, porque eles chegam a pegar um pedacinho do deserto, tá? Aqui está bem divididinho na divisão dos países mesmo, mas o deserto ele chega a pegar um pouquinho disso aqui, igual a Amazônia pega um pouquinho do Brasil e um pouquinho de outros países, tá? Bom, então, o que acontece, né? Dentro da África vão se desenvolver uma série de países, tá? Uma série de culturas, uma série de sociedades. A gente tem muito preconceito, às vezes por ignorância, por não conhecer as sociedades africanas, tá? Então, imagina-se muitas vezes que as sociedades africanas elas não eram evoluídas, ou então elas eram culturalmente menos ricas ou menos avançadas do que as de outros países, de outros continentes, tá? Não é assim que funciona. É muito pelo contrário. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o Egito, que é uma sociedade conhecida por ser muito avançada na antiguidade, é uma sociedade africana, tá? O Egito desenvolveu, por exemplo, foi um dos primeiros países a desenvolver tecnologia de engenharia hidráulica, né? Dos primeiros países a desenvolver tecnologia de navegação, astronomia para poder viajar no deserto. O negócio era fantástico, tá? Mas o Egito ele é conhecido, mas é um dos poucos conhecidos, né? Existem outros, né? Se a gente for ver lá no relato bíblico, a gente vai ver o reino de Sabá, que era um reino importante, que existiu. Se a gente for ver, e chegou na África o reino de Sabá, se a gente for ver a história mesmo da África, a gente vai ver que existe uma série de grandes impérios e de grandes reinos que habitaram ali na África, tá? O livro de vocês, ele destaca 3 desses reinos, tá? Importante aqui também falar, né? Para vocês terem noção, existe na África, existia na Antiguidade, né, uma cidade chamada Cartago. Ainda existe, tá? Mas eu tô falando da Antiguidade. Uma cidade que está chamada Cartago. Cartago ela é tão importante que a República de Cartago ela foi um dos principais países a fazerem oposição à antiga Roma, tá? Nas chamadas Guerras Púnicas, que foram guerras pelo domínio do comércio marítimo entre a África e a Europa. Olha só que doideira. Cartago foi forte opositora comercial e militar de Roma, sendo que só após a derrota de Cartago a República Romana começou a conseguir realmente se desenvolver mais economicamente, tá? Ela antes era muito... eu não sei uma palavra boa para isso, mas ela... os conflitos com os cartaginenses, né, com o pessoal de Cartago, acabava atrapalhando o desenvolvimento romano. O que significa que talvez se Cartago tivesse derrotado o Império, a República Romana, tivesse sido Cartago a se desenvolver como o maior império da antiguidade. Olha só, não foi, né? Foi Roma, mas um país africano fez frente com a maior potência mundial da época. Olha só, e a gente não sabe disso, né? Sobre os impérios que tem na África, o livro de vocês traz 3 exemplos, tá? Que eu quero que vocês leiam, inclusive, tá? A gente usou pouco livro nas aulas de história depois que a gente entrou de quarentena, mas vocês vão usar dessa vez. Quais são os impérios que os livros de vocês trazem pra gente, tá? Quais são eles? Ele fala do do Reino de Gana, tá aqui, ó, na página 484, Reino de Gana. Ele fala sobre o Reino Mali, na 485, e ele fala sobre o Império, sobre o Reino Yorubá, tá? Aqui na 486. Vocês vão ler essas páginas pra gente, tá? Pra gente poder estar preparado aí para as avaliações, tá certo?
E eu tô mandando para vocês também a história de mais um reino, que foi o reino de Axum, ou melhor ainda, o Império de Axum, tá? Perdoem a minha dicção, eu não sei falar a língua deles é o Ge'ez, eu não sei falar direito, na verdade não sei falar nada. Então eu achei sobre ele duas traduções do nome, tá? Uma que seria Axum e outra que seria Ascum. Eu não sei qual é a pronúncia mais correta, então eu vou falar Axum, porque é mais fácil, tá? Ele existiu entre 100 depois de Cristo e 940 depois de Cristo, que significa 840 anos de existência, o que é muita coisa, são quase 1000 anos de um império só, tá? Se a gente pensar, por exemplo, na história do Brasil, o Brasil foi descoberto em 1500, mas ele começou a ser realmente importante ali em 1800 e pouquinho, tá? Importante para Portugal. A gente tem, desde 1800 e pouquinho até aqui, 200 anos de história e a sociedade brasileira já quebrou e foi refeita várias vezes. Aqui a gente está falando de 840 anos, tá? Quase um milênio de história. E o Império de Axum, ele pode ser comparado, né, por causa do tamanho que ele vai atingir, aos grandes impérios da antiguidade, né? Os maiores impérios da antiguidade, que seriam Roma no Ocidente e China no Oriente, tá? Ele ficava, né, ele localizava-se na região da Abissínia, atual Etiópia, e no seu auge, né, ele já atingiu o seu auge ali no século VII, mais ou menos. É interessante porque o auge dele é próximo da queda dele. Ele vai dominar desde a região da Etiópia até o sul do Egito e parte da Arábia, tá? Ou seja, vai ser um império que vai se expandir absurdamente. E ele era muito importante na antiguidade, principalmente por ser um ponto estratégico para o comércio, tá? Principalmente comércio com o Oriente. Sempre que a gente fala de história antiga, medieval e moderna, olha só, é importante pra caramba o tráfego de comércio com o Oriente, tá? Então ele vai ser um império importante, economicamente muito forte, também por causa do tráfego de comércio do Oriente, que vinha do Oriente, parava ali na capital do império, que era a cidade de Axum, tá? O império e a capital tinham o mesmo nome, e depois ele seguia para Roma, tá? Bom, além disso, né, além de fazer a ponte do comércio, a Axum ele também produzia algumas coisas, alguns produtos próprios que eram de grande interesse, tá? Quais eram esses produtos principalmente? Era o marfim, deixa eu ver se eu acho eles aqui certinhos, tá? Mas era o marfim, deixa eu pesquisar aqui, marfim. Os chifres de rinoceronte e escravos, tá? Lembra que eu falei... Não falei, mentira. Não lembro o que eu falei, não. O que acontece, né? Dentro da África, a cultura de escravidão, ela existe desde a antiguidade, tá? A antiguidade na Europa também existia escravidão. Vai cair na Europa ali com as invasões bárbaras e o advento dos reinos cristãos. Mas ali na África existia escravidão desde sempre e vai existir por muito tempo, tá? Ainda. Então, comercializava-se escravos ali, comercializava-se marfim ali, né? De produtos que eram... Produtos, né? Escravos. Mas enfim, era assim que eram vistos, né? Marfim. Para quem não sabe o que é marfim, marfim é aquele osso que sai da boca do elefante, tá? Aquilo ali é marfim. Tem alguns outros animais que também tem marfim, mas é aquele osso ali, que era muito comum para ser era muito comum usar marfim para fazer pequenas esculturas e joias, tá? Porque como é um material sólido de bloco único, ele pode ser comparado, por exemplo, ao mármore, tá? Então era um material muito caro e usado em artesanato, em esculpir joias e coisas assim. Então era um material para gente rica. E o chifre de rinoceronte, ele servia como um marfim aí de menor qualidade, um marfim de segunda linha. E o comércio de escravos também acontecia muito ali, que é um comércio muito rentável nessa época, tá? Bom, como eu falei, o Império de Axum ele vai atingir o seu ápice no século VII, comercial e militar, tá? Bom, ele vai ser um império primeiro politeísta e depois ele vai se converter, tá?
em 330, o Império de Ashum ele foi convertido ao cristianismo através da conversão do rei Ezana, tá? Isso é muito comum na história dos países, tá? Quando um monarca se converte a alguma religião, em geral, o povo todo se converte junto, tá? Às vezes na mesma hora, às vezes depois de um tempo, mas em geral aquela nação acaba se convertendo. Bom, o rei Ezana ele foi convertido por Frumêncio, que era um monge sírio, e depois ele se torna bispo ali, bispo de Ashum, tá certo? Ele é bispo pela igreja copta egípcia, que hoje é parte do Patriarcado de Alexandria, tá? Vocês já viram isso aí quando a gente comentou o cisma do Oriente, que divide a igreja católica da igreja ortodoxa. A igreja copta síria, ou que está ali no Patriarcado de Alexandria, é uma das igrejas ortodoxas, tá? E aí, com a conversão de Frumêncio, o império inteiro se converte e ele se torna um grande império cristão na África, tá? Ao fim do século VII vai começar a decadência do Império Ashum com a ascendência do Califado Omíada, tá? Que é o segundo califado após a morte de Maomé entre os muçulmanos, tá certo? O que vai acontecer? Esse califado ele vai conseguir dominar a região do Mar Vermelho, que é a região do mar que vai dar ali na costa de Ashum, e dominando aquela região, como os Ashum, o pessoal do Império de Ashum é um império cristão, mas principalmente porque eles não são muçulmanos, tá? Porque se eles fossem ainda politeístas, daria no mesmo. Eles vão romper as ligações de comércio e Ashum ele vai ficar meio que isolado ali economicamente. Isso vai gerar consequências tremendas que vão, aos poucos, começar a matar o império, tá? De tal maneira que isso começa no século VII, no século VIII, a capital, que antes era uma grande capital econômica, vai se reduzir a pouco mais do que um vilarejo, tá certo? Aos poucos, as lideranças vão deixando a cidade também por causa da decadência que ela está entrando. O rei de Ashum, por exemplo, ele vai transferir a sua capital para o sul do reino, vai sair da cidade. As elites econômicas, né, os grandes comerciantes, os senhores de terra, o pessoal que plantava e tudo mais, vão deixar também e vão se espalhar pelo reino. E até a liderança religiosa, os cristãos coptos ali, que eram líderes, né, os sacerdotes, eles vão acabar se espalhando e abandonando ali a cidade, provavelmente indo junto com o rei para sua nova sede, tá? Isso acontece de tal maneira que no século X não há mais nenhuma liderança na cidade, tá certo? Deixa eu ver aqui. Isso tudo começa ali no final do século VII, se estende ali até o século X, essa evasão das lideranças. O império ele vai terminar, de fato, no século XVI. O ano de 1535 vai ser decisivo, quando a capital vai ser invadida por um cara chamado Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, tá? Eu não consegui informações sobre ele, mas o nome indica que ele também é muçulmano, provavelmente. Foi em alguma expansão de algum reino muçulmano sobre a África, tá? A cidade vai ser completamente arrasada e destruída, e os poucos habitantes que vão sobreviver, eles vão ser também massacrados no século seguinte por várias doenças e pragas que vão afetar tanto a população, né, quanto as plantações que eles fazem, e aí o império ele vai ser devastado por completo 840 anos depois. Bom, essa é a história de um dos impérios, vocês têm mais 3 para ler. O que é importante vocês entenderem aqui é o seguinte: a importância que os impérios africanos tiveram, inclusive, para o crescimento dos impérios e dos reinos que a gente conhece na Europa, tá? São fundamentais, por exemplo, para as rotas comerciais com a Índia, são fundamentais para as rotas comerciais com a própria África, né? E isso vai ser muito importante ali para a história europeia também, tá? A gente não pode cair no erro de olhar a história a partir de um centro de mundo europeu, como se os impérios e as realidades em torno não fossem também gigantescas, tá? Quando a gente for falar do Oriente, por exemplo, a gente vai ver a China, e a gente vai ver que a China é um império tão grande, tão forte, que os hunos não conseguem invadi-la. E aí, quando os hunos não conseguem invadi-la, eles vão descer e vão causar as invasões bárbaras. Ou seja, o Império Romano sucumbiu para os povos que os hunos afastaram do leste europeu
e que estão sendo afastados por eles porque eles não conseguiram invadir a China, porque a China é um império militarmente e até eita, gente. Caramba. De organização. Não estou conseguindo lembrar a palavra. Enfim. Organizada, né? Organizada de uma maneira mais eficaz e mais efetiva do que Roma, tá? Gente, por hoje é isso. Espero que o assunto tenha sido interessante. Leiam o livro, leiam o documento, prestem atenção no vídeo. Qualquer dúvida é só mandar lá no e-mail ou então comparecer das nossas chamadas ao vivo, tá? E aí a gente tenta tirar. Um abraço. Tchau, tchau.